Olá, meu nome é Silvia Brunelli do Lago, eu sou advogada e eu gostaria de fazer algumas considerações sobre esses casos de bloqueio da Telex Free e da Bebom. Confesso que antes de ver as notícias, eu nunca tinha ouvido falar dessas empresas, mas passei a estudar o caso até para entender o que estava levando uma multidão a se revoltar. Pois bem, o que eu fiz? Fui procurar literatura sobre marketing multinível para poder entender o negócio. E o que eu descobri? Eu descobri que tem uma literatura enorme no país e fora dele sobre isso. Descobri inclusive que existe faculdades fora do país sobre essa matéria. Descobri também que no exterior existem milhares, milhões de pessoas trabalhando exatamente com isso e com segurança jurídica. Por que eu estou falando de segurança jurídica? Porque eu descobri que no nosso país não existe segurança jurídica. No nosso país, o governo entende, através da justiça, que pode intervir numa empresa privada que não tem nenhum recurso financeiro do governo e pode mexer com a vida de milhões de pessoas sem nenhum pudor. Por causa dessa insegurança jurídica que temos hoje no país, muitas empresas de capital externo não investem aqui. Não só por causa das altas taxas de impostos que são cobrados aqui. Não só por isso, porque neste país nós não temos segurança jurídica nenhuma. Primeira coisa que eu identifiquei, uma juíza lá do Acre, uma juíza estadual, decidiu liminarmente bloquear, suspender as atividades da Telex Free baseadas em indícios de que seja uma pirâmide financeira. Ora, indícios. Quando eu estudei, por favor me corrijam se eu estiver errada, para que você dê uma liminar, você não pode ter dúvidas. O quadro probatório que é apresentado não deixa dúvidas ao magistrado. Se é indício de fraude, não é certeza. Então, em vez dela dar essa liminar, ela devia ter ouvido as partes interessadas, ou seja, a empresa em questão, e eventuais divulgadores que tenham se sentido lesados, para só então, com a documentação na mão, com a oitiva dos depoimentos na mão, tomar realmente uma decisão consistente. Se a empresa é ou não é uma fraude, são as provas, os documentos que vão provar. Eu não sei, eu não examinei a documentação da empresa. Mas pelo que eu estudei, tá tudo errado. Há uma ilegalidade absurda nesse negócio desde o começo. Primeiro, a juíza estadual, e ela deu uma liminar com base em indícios, o que já estaria ilegal. Em nível nacional, ela não é uma juíza federal. A decisão dela não devia ter uma repercussão federal. Segunda coisa, a sede da empresa é no estado do Espírito Santo. Ela seria incompetente até para julgar o caso, mesmo que seja o Ministério Público do Acre que tenha iniciado esse processo. Outra coisa, se a ideia deles é proteger o consumidor do quê? Andei pesquisando na internet e eu não encontrei ninguém que tenha reclamado de não recebimento pela Telex Free. Eu procurei no site famoso de reclamação e ali diz que 86,6% das pessoas que entraram com algum tipo de reclamação voltariam a fazer negócios com a empresa. Ora, se eles tiveram algum problema e tiveram seus problemas solucionados, é porque a empresa é uma empresa idônea. Outro aspecto interessante quando você analisa essas reclamações. As reclamações aumentaram depois que essa juíza suspendeu as atividades da empresa, ou seja, muitas pessoas entraram ali reclamando de não ter recebido porque a empresa estava impedida de pagar. E outras pessoas tentando ajudar a empresa
fizeram reclamação dizendo que estavam 100% satisfeitas. Só que o sistema dessa empresa de reclamação, desse site, ele não identifica um elogio, qualquer post que é feito ali é identificado como reclamação. Então, em vez deles ajudarem a empresa, eles acabaram aumentando o número de reclamações contra essa empresa, eles acabaram trabalhando contra a empresa. Eu me dei ao trabalho de ler todos os posts. Então, eu estou falando embasada em leitura de todas as respostas que o site deu, de todas as avaliações dos consumidores. Enfim, eu entendo que essa decisão dessa juíza é totalmente ilegal. Totalmente ilegal. O que eu sugeriria para ela, já que ela quer tanto proteger esse consumidor? Primeiro, ela não pode, como Estado, intervir numa empresa privada. Não poderia, isso já é ilegal, principalmente se você levar em consideração que ela está ignorando a Constituição Federal, está ignorando o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil ela está ignorando porque não há prova robusta, há apenas indício, e com indício ela não poderia dar uma liminar. Segunda coisa, ela está ignorando a Constituição Federal, que uma das cláusulas pétreas deste país diz que ninguém pode ser condenado sem o devido processo legal. Cadê o devido processo legal? A empresa não foi ouvida. A empresa não teve a oportunidade de apresentar sua defesa. Houve um cerceamento claro de defesa ali. E ela, o que ela fez? Ela já paralisou as atividades da empresa, visando proteger o consumidor. Será que esse consumidor, ela diz que é consumidor, quer ser protegido? Vi milhares de vídeos na internet, vi milhares de posts nas redes sociais das pessoas que são divulgadores e estão passando por dificuldade financeira. Claro que ela não está protegendo esse consumidor, ela está proibindo a empresa de pagar. Ok, ela vai levar essa empresa à bancarrota. E todos esses consumidores que ela está tentando proteger, ela vai, em vez de proteger, ela vai causar maiores prejuízos. Quem vai pagar essa conta? Duvido que o governo vai, muito menos ela que não tem dinheiro. Então, a minha sugestão qual seria? Doutora, primeiro que eu acho a decisão ilegal. Isso é um ponto de vista meu. Segundo, a senhora quer tanto proteger esses consumidores? A senhora podia pedir para a empresa, assim como existem em caso de recall de produtos como de veículos que tem que consertar um determinado lote, a empresa seria obrigada, no horário nobre das principais redes emissoras, fazer um comunicado de 30 segundos pedindo que todas as pessoas que se sentiram prejudicadas com a empresa antes do bloqueio, porque depois do bloqueio todo mundo foi prejudicado e não pode. Antes do bloqueio, que tivessem alguma coisa que habilitassem seu nome no processo, ou que enviassem um e-mail, criassem um e-mail da empresa e esse e-mail seria monitorado pela justiça, para que as pessoas que se sentiram prejudicadas antes do bloqueio da empresa pudessem colocar ali o seu nome, o seu CPF, o nome do seu login na rede deles, o valor que eles investiram e quanto eles acham que perderam, se é que perderam, ok? Esse seria um modo dela ver se realmente a empresa estava fraudando alguém. Segunda coisa, com base nesse levantamento, ela exigir da empresa uma caução em dinheiro justamente para que possa arcar com o pagamento desses prejuízos alegados. E aqueles divulgadores que não se sentiram prejudicados, que receberam certinho os seus repasses, não poderiam reclamar porque receberam certinho, esses poderiam voltar a atuar assim como a empresa. Ou seja, as pessoas que se sentiram lesadas estariam cobertas por esse valor que seria depositado como caução, seria levantado no final do processo, e aqueles que não se sentiram e que gostariam de continuar trabalhando, poderiam continuar trabalhando e a empresa poderia continuar trabalhando, até que realmente se provasse que é uma fraude, até que houvesse prova robusta, porque por enquanto não tem prova, só tem indício, como a senhora mesmo menciona. Ok, além disso, a empresa poderia, além de colocar esse anúncio, ela teria que colocar, quando você entra no site dela, assim como tem um pop-up hoje dizendo que a empresa está suspensa por ordem judicial, haveria um pop-up dizendo, alertando a todo e qualquer cidadão que eventualmente investisse suas economias naquele tipo de negócio que era um negócio arriscado. E ele, cidadão, de posse do seu livre-arbítrio,
do seu próprio dinheiro, o dinheiro é dele, ele faz com o dinheiro dele o que ele quer, pelo menos é assim num país livre como o nosso, não é o governo nem a justiça que diz onde eu posso, onde eu não posso pôr o meu dinheiro. Teria esse aviso para qualquer um que se cadastrasse, soubesse estar colocando o dinheiro num lugar que ele pode perder, e ninguém poderia mais alegar que não sabia, que existia um risco. Agora, doutora, eu te pergunto uma coisa. Existe algum negócio que você monta, que você abre, que não tem risco de você perder dinheiro? Não, me responde, porque se tiver, me fala que eu vou colocar minhas economias ali. Eu quero dizer aqui que eu não sou divulgadora da Telex Free, eu não sou advogada da Telex Free, eu só me interessei pelo caso e resolvi me manifestar porque eu tô achando um absurdo o que está acontecendo, ok? O meu dinheiro é meu, eu ponho onde eu quiser. Se risco fosse crime, fecha a Bovespa. Porque na Bovespa, sim, você coloca o seu dinheiro hoje, amanhã ele pode ter sido pulverizado porque aconteceu qualquer coisa no mercado, até um boato faz as empresas perderem valor. Você vê aí o caso gritante do Ike, que perdeu bilhões por causa de algo que deu errado num poço de petróleo que ele resolveu parar de explorar. Agora, nós conhecendo o nosso país como nós conhecemos, nós vemos que existem interesses outros por trás dessa decisão. Primeira coisa, primeiro interesse claro que eu vejo aqui, ano que vem é ano de eleição. A Dilma quer se reeleger, o PT quer manter, ela reeleitou, não sei se o Lula vai voltar a ser candidato, enfim, o candidato do PT continuando. Eles se dizem pai do Bolsa Família. Todos sabemos que quem criou o Bolsa Família foi Fernando Henrique. Eles só aumentaram o número de famílias beneficiadas e aumentaram o valor do benefício. Essas milhares de famílias que eventualmente entrassem na Telex Free ou que já entraram na Telex Free, que não vão mais precisar viver do Bolsa Família, não vão mais achar que devem favor ao governo do PT por receber esse valor. E talvez pensassem duas vezes antes de votar no PT. Hoje eles votam por medo de perder o Bolsa Família. Eu ouvi isso de um motoboy. Ele falou, eu vou votar no Lula porque o Lula me dá o Bolsa Família. E se eu não, na Dilma, aliás, na última eleição, se eu não votar na Dilma, o próximo governo vai tirar o Bolsa Família de mim. Assim como esse é um motoboy de São Paulo. Eu imagino lá no Nordeste como que as pessoas pensam. Já imaginando um governo que não investe em educação justamente para poder manipular uma massa de ignorantes. Essas mesmas pessoas que são ignorantes podem estar ganhando dinheiro com a Telex Free. Pelo que eu vi, tem muitas pessoas simples. Eu vi muitos relatos de pessoas que agora estão passando necessidade. Porque, doutora, o teu salário está caindo na sua conta todo mês, né? O delas parou. Como que elas pagam? Tem gente que pegou empréstimo em banco para investir nisso. Como que elas pagam, doutora? Como que elas vão fazer? A senhora não pensa nisso, está bonitinha aí no seu gabinete? A senhora não pensa nisso. Pois é, tem 1 milhão de pessoas, talvez até mais, com dificuldade. Claro que tem pessoas que ganharam muito e estão tranquilas. Tem outras que não tinham acabado de investir no negócio. O negócio não quebrou. O negócio foi parado por sua decisão. Ok? Então vamos pensar até que ponto a senhora está ajudando ou até que ponto a senhora está prejudicando esses consumidores. Porque se a empresa continuasse funcionando com essas sugestões que eu dei, de fazer o anúncio em horário nobre pedindo para as pessoas dizerem se estão se sentindo prejudicadas e colocar uma pop-up no site avisando que se você investir você pode perder, quer dizer, ninguém estaria mais enganado, aí sim a senhora estaria realmente ajudando. Uma coisa que me chama a atenção na empresa, pesquisei muito sobre a empresa. Você acha que uma empresa que quer dar o golpe vai pagar imposto de renda? A senhora viu as guias de imposto de renda que estão na internet? Pesquisa lá, doutora. Pesquisem lá desembargadores que estão cuidando desse caso. As guias de imposto de renda recolhido, quantos milhões que eles recolhem? Você acha que uma empresa está querendo dar o golpe e vai pagar imposto de renda? Gente, nem as empresas do país que estão aí, a maioria nem paga, sonega. Quantos milhões e milhões estão sendo sonegados por empresas grandes e de renome? Quantas? As senhoras e senhores têm conhecimento disso, não vem me enganar, não. Até eu, que não sou do meio, tenho uma empresa que paga os seus impostos direitinho. Tudo em ordem, que está devidamente regularizada. Apenas cometeu um erro do quê? De trazer inovação para o país. Marketing multinível é uma coisa nova no nosso país. As pessoas não conhecem. Conheciam o marketing multinível na época da Amway.
Só que a Amway começou numa época que não tinha internet, então o crescimento foi devagar. Com o boom da internet, você põe um post e no outro dia tem 1 milhão de gente que viu. Vocês veem lá no próprio programa da Eliana, o cara canta um negocinho diferentinho, uma criança faz uma graça, no outro dia tá lá porque teve 1 milhão de acessos. No mundo digital, as informações correm muito rápido, os negócios se desenvolvem muito rápido. Isso que a justiça tem que pensar. A justiça está pensando de um modo como se fossem dinossauros. O mundo mudou. Nós não temos lei de marco de internet. Nós não temos leis que regulem a internet até hoje no nosso país. Muito menos o e-commerce. Nós não temos parâmetros e nem os nossos magistrados estão treinados e estudaram sobre marketing multinível para poder fazer uma decisão dessa. Eles teriam que estudar. Eu dou uma sugestão, tá? Existem várias literaturas no mercado que falam sobre marketing multinível, mas tem um que eu li que eu achei muito bom, chama-se O Negócio do Século XXI, que trata especificamente de marketing multinível. Ele é escrito pelo Roberto Kiyosaki. Roberto Kiyosaki, para quem não sabe, é o escritor daquele best-seller, um dos mais vendidos do mundo, que chama Pai Rico, Pai Pobre. Ele fala disso. Ele fala que um dos modos de você enriquecer hoje, no século XXI, é o marketing multinível. Ele dá referências de quantos por cento da população mundial trabalha com isso, quantos por cento de milionários por dia. É uma leitura que eu acho que o Ministério Público, a juíza e esses desembargadores deveriam ler. Vai pesquisar na internet quantas pessoas ao redor do globo estão trabalhando com isso. São muitas coisas envolvidas. Aí a gente vê, será que é só o Ministério Público e essa juíza que estão por trás dessa decisão? Eu acho que não. Eu sou adepta da teoria da conspiração, sabe assim? Eu acho que tem muito interesse de gente. Além do governo que eu falei, que ele não quer perder o voto de cabresto das pessoas que estão presas no Bolsa Família, também tem interesse dos bancos. Hoje o banco te paga 0,5% quando você faz uma aplicação no fundo DI, tirando lá a taxa de administração e o imposto de renda, e a poupança menos do que isso, a poupança sequer corrige o valor da inflação. E ele pega esse mesmo dinheiro que você investiu e empresta no cheque especial, às vezes em taxas até 15% ao mês, no cartão de crédito até 15% ao mês. As pessoas estavam parando de pegar dinheiro emprestado porque estavam ganhando dinheiro na Telex Free. Estavam quebrando a meta do banco. O banco não quebra, muito difícil o banco quebrar. Mas estava diminuindo as metas que eles se colocam, que cada trimestre eles batem o recorde de arrecadação. Está incomodando os bancos. Está incomodando as operadoras de telefonia, que prestam um péssimo serviço no país. Porque a Telex Free, pelo que eu me informei, tem 1 milhão hoje de divulgadores. É 1 milhão de pessoas consumindo VoIP, pagando $49,90 por mês. Hoje daria R$ 113,27 por mês, além do que eles arrecadam com a taxa de adesão e com o valor que eles recebem por vender o pacote AdCentral e o Family. Enfim, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que a Telex Free está enriquecendo a população, isso não interessa para o governo. Fazendo com que as pessoas peçam menos empréstimos, isso não interessa aos bancos. E fazendo com que as pessoas consumam menos celulares, menos valores de contas e recargas de celulares. E isso também incomoda as operadoras de telefonia celular e fixa do país. Ou seja, incomoda gente grande. Então, além da ilegalidade, é muito ilegal essa decisão, além da ilegalidade, a gente vê que existem interesses de grupos fortes por trás, muito fortes. Então, assim, eu acho que o governo não tem, através da justiça, direito de impedir uma empresa regularmente instalada de trabalhar. Eles não podem impedir. Sem que haja realmente fortes provas de fraude, não meros indícios como eles estão querendo pôr. Enfim, era isso que eu queria dizer. Eu entendo que é ilegal essa decisão. Tem mais uma coisa que eu queria falar. Eu também vi que existiu um bloqueio da Bebom.